Fala pessoal, beleza? Bruno Azevedo aqui na área. Vou sentar aqui aqui na grama, fazer um videozinho aqui. Gente, eu tô com a mesma roupa do último vídeo, é porque eu gravei os dois no mesmo dia, tá? Aproveitei que eu tô aqui, já vou gravar um outro vídeo aí. Hoje eu vou falar sobre o maior problema da meliponicultura, tá? Qual que é o maior problema da meliponicultura, gente? É a desinformação. Eu canso de ver aí, né, algumas pessoas reproduzindo ideias erradas, reproduzindo manejos errados, reproduzindo conceitos errados. E eu percebo também que a maioria das pessoas elas não se aprofundam na questão das abelhas. Elas não estudam, por exemplo, a parte biológica, a parte ambiental, a parte ecológica, né? Muitas pessoas começam a criar pensando o quê? Pensando em produzir mel, né? Pensando em ter própolis em casa. Alguns outros já entram com um pensamento um pouco mais comercial, pensando em fazer divisão e venda, isso e aquilo, porque ele viu que o preço é tal e alguém falou para ele que é muito fácil ganhar dinheiro com isso, né? Eu já vi muita gente se frustrando na meliponicultura por conta disso. Eu já vi muitas pessoas fazendo investimento errado por se precipitar. Por exemplo, a questão das abelhas de fora, né? Que muita gente, cara, os caras não estudam, não adianta, né? Com todo respeito aí, pessoal que defende abelhas de fora, vocês têm que entender uma coisa. Eu já defendi essa questão. Quando eu cheguei na meliponicultura, eu era igual vocês, cara. Eu aprendi a fazer xarope, aprendi a fazer divisão, tinha lá umas caixas, comecei a multiplicar os enxames, pronto. A diferença é que eu não parei aí, eu continuei estudando. E quando eu cheguei na meliponicultura também, eu já tinha um pouco de background biológico, científico, ecológico, porque eu cursei biologia. Então, por exemplo, eu já tive a oportunidade de ter tiúba. Inclusive uma vez, no meu primeiro ano, cara, me ofereceram de graça um enxame de tiúba. Eu não quis. Certo? Uma vez também os caras me falaram assim: ah, Bruno, tá chegando um caminhão de uruçu baratinho, 250 cada. Quer? Eu falei: não quero. Eu cansei de negar enxames de espécies de fora justamente porque eu tinha conhecimento de que estava errado. Quando eu defendia essa questão, eu defendia porque, embora eu tivesse um pouco de conhecimento ambiental e etc., eu não tinha um conhecimento muito profundo em questão de impactos de introdução de espécie exótica. E tem gente até que tem um faniquito quando se fala de exótico. Ah não, exótico é só o que é de fora do país. Beleza, mas é um termo mais fácil de entender do que eu estar falando aqui sobre espécies alóctones e autóctones, por exemplo, né? Então, quando a gente fala exótico, o pessoal entende mais rápido, mais fácil, apesar de ser realmente um termo errado. Então, nesse vídeo aqui, quando eu estiver me referindo a abelhas exóticas, eu estou me referindo àquelas abelhas fora da sua área de ocorrência geográfica natural, como, por exemplo, a tiúba do Maranhão, quando alguém cria ela no sudeste ou no sul, tá certo, pessoal? Está errado porque não é a área de ocorrência geográfica natural da espécie. E a gente tem aí vários problemas. A gente tem disputa por recursos, porque abelhas disputam sim por recursos. As flores não ficam produzindo pólen e néctar indefinidamente, tá? Existe um limite, às vezes até de horário mesmo, até tal hora, tantos mlzinho de néctar a planta vai produzir e acabou. Então, se tem uma outra abelha ali coletando isso, a espécie endêmica, a espécie nativa, a espécie da região, ela sofre, ela coleta menos recursos, né? Então, assim, além dessa disputa, a gente tem a questão do nicho mesmo. Tem algumas abelhas, pessoal, que elas têm uma preferência floral, certo? Então, tem certas espécies que elas vão visitar a flor da gabiroba, a flor do cambucá, e é a preferência delas. Aí, você traz uma abelha de fora, que já está ali, né, numa florada diferente, ela já está numa região diferente. Aí ela começa a ir em umas flores que ela não costumava ir. E ela acaba atrapalhando justamente as abelhas que têm as preferências florais. Aí entra nessa questão da disputa por recursos, sobreposição de nicho ecológico. O que é nicho ecológico? Cada espécie ela tem a sua função. Não é toda abelha que vai visitar toda a flor. Por exemplo, a gente tem flores pequenininhas, que só abelhas pequenininhas que vão lá. E uma coisa interessante também, outro dia eu estava aí vendo um diálogo da doutora Favizia Freitas, né, lá da Universidade Federal da Bahia, uma baita geneticista, uma pessoa incrível.
E ela estava falando que hoje é muito difícil você encontrar amostras de Plebeia droriana, né? Plebeia droriana, uma das espécies mais comuns, só que hoje em dia já está difícil de você encontrar, principalmente em cidades, justamente por conta do trânsito de espécies. As amostras puras, digamos assim, de Plebeia droriana que se tem hoje, elas vêm de core da Mata Atlântica, locais de core da Mata Atlântica, ou seja, locais muito afastados, locais lá no meio da mata mesmo. Esses são os locais que eles conseguem coletar amostras puras de Plebeia droriana. Então assim, gente, tá absurdo. Outro dia, inclusive, num curso aí que eu tô fazendo, eu vi um rapaz comentando lá que na região dele antigamente tinha muitas umas mirinzinhas com o abdômen alaranjado, e hoje em dia você não encontra mais, você encontra as mirim preta. Com certeza houve uma sobreposição de espécies, porque a abelha mirim, gente, o gênero Plebeia, não só Plebeia, porque outros gêneros também recebem o nome popular de abelha mirim, mas nós temos diversas espécies, dezenas de espécies, e uma pode sim estar prejudicando a outra. Por isso que hoje, por exemplo, eu não compro mais abelha mirim fora da minha área aqui, né, de São Paulo. Inclusive eu nem compro mais, a abelha mirim não é tão difícil de capturar. Então eu procuro hoje fazer capturas mais próximas da minha casa. Pô, mas só tem jataíra aí, mirim. Vocês têm que entender uma coisa também, gente. Existe um erro aí nesse discurso de que, não, porque se a gente só for criar o que tem, a gente vai só criar jataí, não sei o que. Eu moro numa área de São Paulo, de Mata Atlântica, onde eu sei que existe borá, eu sei que existe tubuna, inclusive está na nossa lista oficial. Eu conheço enxames aqui na capital, gente, de abelha limão, de tudo que é tipo de abelha aí. Feiticeira, boca de sapo, a gente tem bastante variedade, sim, tá certo? E você que mora, por exemplo, Bruno, eu moro na região de Cerrado aqui de Minas, mas eu não encontro mais as espécies nativas daqui. Busque a lista de espécies nativas da sua região e crie elas. Não é porque você não está vendo no muro que você não pode criar, ou que você não está vendo na árvore que você não pode criar. Se ela existe na sua região, se você tem uma comprovação de que ela é nativa aí, crie, você vai estar ajudando essa espécie, tá certo? O que eu vejo de errado que o pessoal faz é que o pessoal começa a criar urso nordestina, tiúba, boca de renda, blá 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 blá, e não dá uma atenção para as espécies endêmicas, as espécies regionais, e sim, a criação deles prejudica elas. Inclusive eu já postei aqui no canal vídeo de pilhagem de boca de renda em cima de mandaçaia, né? Uma abelha que nunca deveria ter contato com a outra, porque a mandaçaia MQQ ela é nativa do sudeste e do sul só. A boca de renda só existe lá para o norte. Então assim, são abelhas que nunca deveriam se encontrar, e a gente já está tendo casos de pilhagem. Por quê? Porque um olho grande vai lá e ele quer vender, independente de seja para que está. Toda vez que vocês verem um cara falando assim que ele envia para todo o Brasil, esse cara é um irresponsável. Esse cara deveria estar sendo multado, esse cara deveria estar sendo punido pela lei, porque o que ele faz é algo muito nocivo ao meio ambiente. A gente teve, por exemplo, lá no sul, Rio Grande do Sul, uma boca de renda que enxameou na cidade. No meio da cidade, no inverno, cara, e a bicha forte pra caramba lá na árvore. Aí tem um pessoal que pode até achar legal, achar que isso é preservação. Isso não é, cara. Isso é introdução de espécie de fora. Esse oco podia ter uma bugia. Quer dizer, bugia tem uma polêmica lá no sul se ela é ou não nativa. Mas enfim, poderia ser uma mandaçaia MQQ, poderia ser uma guaraipa, poderia ser qualquer outra espécie do sul, mas não, tem uma espécie amazônica numa cidade do sul. Isso não faz o menor sentido. Imagina ali se tivesse qualquer outra abelha ali, ela não ia deixar de enxamear ali, ela ia invadir, ela ia pilhar e ela ia enxamear, assim como fez, né? E aí, depois, sabe o que fizeram com esse enxame? Meteram fipronil, envenenaram esse enxame. Por quê? Porque tem um pessoal que é mau caratismo mesmo, tá, gente? Não é falta de informação não, porque tem muito cara aí que sabe que tá errado, entende? E aí foram lá e meteram veneno na abelha justamente por quê? Porque ela estava sendo estudada pelo pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, justamente para comprovar o risco de introdução, que ele é real e ele existe. Essa abelha inclusive provou isso, independente deles terem matado ela ou não. Só que o que? O cara foi lá e meteu o veneno nela meio que para encobrir, né? Para dizer que elas não sobreviveram ao inverno. Só que já saiu o laudo desse enxame aí e foi comprovado que foi envenenamento. Ela não morreu por causa do frio, foi envenenamento. Então, isso também diz muito sobre a índole, né,
desse pessoal. Alguns, cara, inclusive eu já cansei de falar aqui no canal, tem vários amigos que já fizeram a besteira de comprar abelha de fora. Eu não os vejo como criminosos, eu os vejo como inconsequentes, né, irresponsáveis, mas não os vejo como criminosos. Porém, a turma que comercializa, que rifa, faz os famosos sorteios, esses são sim, né, esses sim precisam ser punidos, esses sim precisam ser criminalizados. Porque é graças a eles que o pessoal adquire as caixas, os enxames. É graças a eles que a gente viu essa boca de renda enxameando numa árvore lá no Rio Grande do Sul. É graças a esse tipo de irresponsável que a gente teve aí o caso da Mandaçaia, que foi pilhada e morreu por conta de um enxame de boca de renda. Tá certo? E tem muita gente que não gosta, cara. Já teve até cara... Ó, ameaça, eu já recebi, sei lá, uma meia dúzia. Tem um cara aí agora, né? Vários, né, na verdade... De vez em quando aí o pessoal até me manda mensagem, eu até peço para que não façam isso, porque eu não perco meu tempo com essas coisas, tá? O rapaz me mandou um vídeo esses dias, falou assim, ah, Bruno, ó, tem um cara fazendo montagem sua. Eu falei, meu, deixa ele, é o tempo dele que ele tá perdendo. Ele tá dedicando um tempo da vida dele ao Bruno Azevedo, sendo que o Bruno Azevedo não dá a mínima para ele. Entende? Tanto é que eu nunca vi nenhum vídeo desses de montagem, nem clico, não tenho interesse de ver. Eu acho que para a pessoa dedicar um tempo do dia dela fazendo uma montagem para mim, é porque ela deve gostar muito de mim, né? Nossa senhora, porque eu não me imagino fazendo isso. Nem os meus vídeos, cara, eu tenho trabalho de fazer edição, eu só corto e boto no YouTube. Imagina ficar fazendo isso com vídeo de outra pessoa, né? Então é um cara que já tá assim, consciência não tem nenhuma, né? Age no emocional só, 100%, só age ao redor do umbigo, né? Só pensa... nisso, assim, é muito egocentrismo, é muito egoísmo, porque a maioria desses caras, gente, vamos ser sinceros, é só dinheiro, cara. Entende? O único interesse deles é continuar vendendo essas abelhas, eles não estão nem aí se estão prejudicando o meio ambiente ou não. E alguns outros, infelizmente, até sabem que está errado, mas eles continuam porque eles se apegaram, cara. Criaram um lance emocional com a abelha. Gente, pelo amor de Deus. Pra mim é muita incongruência quando a pessoa fala que ela gosta de abelha nativa, que ela preserva, mas ela está criando espécie de fora. São Paulo tem 9 espécies na lista de risco de extinção. Por que você não está criando guaraipo? Você não está tão preocupado com as abelhas? Né? Por que não está criando manduri? Por que não está criando as espécies que estão em risco? Aí o cara traz uma abelha lá da Amazônia e acha que está ajudando alguma coisa, está preservando alguma coisa, sendo que essa abelha da Amazônia só atrapalha as nossas aqui. E o pior é ver sujeito falando de preservação, mas quer vender caixa a 700, R$1.000, que nem eu já vi alguns malucos fazendo, né? O cara compra a espécie por 450 conto, tá vendendo por 1.000 e tanto, como fazem com a bugia, né? E tem gente que ainda quer falar que são pessoas honestas, né? Que nem outro dia aqui que eu falei de um cara lá do Espírito Santo. Aí veio meia dúzia de gato pingado aí falar que o cara era honesto. Uma mulher, inclusive, fez um baita de um textão, até entrei no Facebook pra ver quem era. Não tem um amigo em comum comigo, cara. E olha que no meu Facebook eu tenho mais de 600 meliponicultor. Aí eu fiquei imaginando, falei, cara, essa pessoa não conhece nem... sabe, não tem consciência. Eu não vi uma foto de enxame no perfil da pessoa. Por que ela foi lá defender o cara? Porque no mínimo ou conhece o cara, ou o cara que pediu, ou até familiar do cara, o cara pegou o celular lá pra digitar, sabe? É sempre algo baixo, é sempre baixo, nunca tem argumento. Você pode ver que esses caras que defendem a abelha de fora, eles não têm argumento, é sempre falácia. Quer comparar a abelha com manga, quer comparar arapuá com apis, quer comparar... Putz... Cara, não dá, bicho. Tá faltando consciência na atividade e o que me preocupa é que vídeos como esse meu, se bater 2.000, 3.000 visualizações é muito aí. Enquanto isso, a gente vê vídeos, por exemplo, canal do... Eu não estou fazendo uma crítica ao Júlio Lobo, porque é um cara que eu acompanho os vídeos dele há anos. Gosto do conteúdo dele lá, canal sobrevivencialismo. É um canal muito bacana. Mas um tempo atrás eles fizeram um vídeo aí com o meliponicultor. E o cara lá, ele expõe ali enxames de abelhas que não pertencem à região. Inclusive ele mostra boca de renda, como se fosse super normal. E cara, esse vídeo dele está batendo quase 500 mil de visualizações. Percebe qual que é o grande problema nosso? É a desinformação, porque um vídeo desse aí, cara, quase 500 mil de pessoas viram um meliponicultor falando da boca de renda como se fosse super normal você ter ela em qualquer canto do território nacional, sendo que isso é crime ambiental, configura tráfico de animal silvestre, etc, etc. Fora que o meliponicultor que eles chamaram, provavelmente chamaram porque é amigo de um deles ou amigo de alguém da produção do canal.
E o cara, ele não entende muito de abelha nativa, e é óbvio isso, porque tem uma hora que ele fala assim que existem várias espécies de bugia. Primeiro, cara, bugia não é uma espécie, bugia é o nome popular referido a uma espécie que é a Melipona monduri. Ponto, não existem várias espécies de bugia, viajou ali. Aí, pior, ele fala que existe uma abelha que se chama bugia boca de renda. Olha a confusão que isso pode gerar na cabeça de um iniciante. A bugia é nativa aqui no Sudeste, é nativa aqui na nossa Mata Atlântica. A boca de renda não é, são abelhas diferentes. O cara conseguiu unir dois nomes de abelha diferentes para chamar de bugia boca de renda. Não existe isso. Boca de renda é boca de renda, bugia é bugia. E são nomes populares de determinada espécie. Então, cara, por isso que também eu quero parar de ficar falando só de abelha, parar de ficar falando de meliponicultura, cara, porque é desgastante, porque um vídeo desse aí, por exemplo, quase 500 mil visualizações. Sabe quando que eu vou conseguir reverter o estrago de um vídeo desse? Nunca, cara. Meus vídeos vai bater 3, 4, no máximo 5 mil visualizações, sei lá, daqui meses. Enquanto isso, o vídeo do cara já vai estar batendo quase 1 milhão quando meu vídeo tiver com 5 mil visualizações, entendeu? E também não adianta eu ir lá e comentar, porque eu já fiz comentário no canal lá. Ele nem vê o pessoal lá, porque é muito comentário, eu também entendo eles. Até capaz de, se eu conseguisse conversar com o Júlio Lobo, por exemplo, ele editar essa parte, ele cortar essa parte da bugia boca de renda. Porque é muito fácil de fazer essa edição no YouTube. Mas eu não tenho nem como chegar no cara, né? Porque o cara é bem conhecido, bem famoso, tem milhares, milhões aí de seguidores, né? Só que fica aí essa questão da desinformação que foi passada ali, que é muito grave. E isso a gente vê em vários outros canais, por exemplo, os maiores canais de meliponicultura, eles não têm um compromisso com um aprofundamento de conhecimento em relação à abelha nativa, cara. Os caras só querem ficar mostrando enxame porque eles sabem que isso vende. Por que eu não gosto mais de mostrar meu meliponário, meus enxames? Porque todo santo dia é alguém pedindo enxame, alguém querendo comprar mandaçaia, alguém querendo isso e aquilo. E eu não estou no momento de venda de enxame. Eu não quero vender enxame por agora. Talvez daqui uns 2 ou 3 anos eu comece a vender enxame de novo. Eu já vendi enxames no passado, hoje em dia eu não vendo mais. Então eu não tenho mais interesse de ficar mostrando a abelha. Porque eu sei que se eu fizer um vídeo de divisão de mandaçaia hoje, vai ter infinitas pessoas me mandando mensagem querendo comprar mandaçaia. E eu não quero isso. Talvez daqui 2, 3 anos, como eu falei para vocês, eu volte a comercializar enxame, mas no momento eu não quero. Agora eu quero ficar no hobby. Agora eu só quero curtir meu baratinho, que é as abelhas nativas. Eu quero voltar a gostar, inclusive, dessa atividade. Porque ultimamente eu tô muito desgosto, cara. Porra, por exemplo, além desse cara da montagem, aí tem uns outros fulano que ficam inventando mentira, ficam inventando história, né? Começou ano passado isso daí. Nossa, tem um pica-pau ali, cara, que bacana. É um bichinho que tá muito bonitinho. Mas enfim, continuando aqui. Aí um tempo atrás, gente, por exemplo, né? Eu comecei a receber umas mensagens do pessoal falando assim: Bruno, tem um cara ali falando que você tá vendendo abelha de fora, que você foi num evento não sei aonde, que você vendeu enxame de abelha que não é de São Paulo. Eu fico me perguntando assim, e me passaram uns prints de gente que nem mora aqui, cara. DDD 32, DDD 44. Cara, a pessoa nunca me viu, nunca nem pisou aqui. Ela não foi no evento, nem eu fui. E ela jura que eu tava lá vendendo não sei o que. Tem um outro fulano aí também, lá do Vale do Ribeira, Jacupiranga, acho. Vive falando da minha vida, quer dizer, coisa que ele acha da minha vida. E esse cara também começou com essas historinhas. Ah, não, porque o Bruno faz isso e aquilo. Cara, você viu eu fazer? Como é que você tem tanta certeza? Não tem noção de como tá sendo só testa de ferro dos outros? Que tá caindo em conversinha, em fofoquinha, em mentirinha. E sabe o que é pior? Tem gente que me conhece, cara. Porra, tem meu número e não tem capacidade, não tem coragem, não tem culhão de me mandar uma mensagem e falar: Bruno, estão falando isso e isso. E aí, é verdade, cara? Não, o cara já sai reproduzindo a mentira. Que nem tem um cara aqui em São Paulo, Flávio, é um colega aí que eu já cansei de ver ele nos eventos de meliponicultura, sempre tratei o cara bem, um japonesinho. E teve um dia que eu peguei ele no Facebook lá querendo me mandar umas indiretas, como se eu tivesse realmente feito essa questão aí de vender abelha de fora. Aí eu chamei ele no privado, que eu tenho o número dele, eu falei: ô Flávio, por que você tá falando isso aí, cara? Você tá falando de quem aí? Que história é essa aí? Ah, não, porque eu ouvi falar, porque falaram não sei aonde. Eu falei: tá, você me conhece, você tem meu número, por que você não me mandou mensagem? Por que você não perguntou pra mim?
Você quer saber o que eu fiz ou deixei de fazer? Você pergunta pra mim. Ó, uma dica, inclusive, pros fofoqueiros de plantão. Quer saber da vida do Bruno Azevedo? Pergunta pro Bruno Azevedo. Porque ninguém melhor que eu pra saber da minha vida, cara. Então, você quer saber da minha vida? Eu não tenho dificuldade nenhuma de falar o que eu já fiz ou deixei de fazer. Pergunte pra mim, aí eu vou te falar. Agora, você quer saber do Bruno Azevedo através de quem? Do fulano de tal, que só me conhece por grupo de WhatsApp? Ou por causa do fulano de tal que me odeia porque ele cria a beira de fora? Que nem esse sujeito que fica fazendo montagem comigo, eu tenho um print dele lá do Facebook, dele ensinando a substituir rainha de Mandassar por rainha de Boca de Renda. É um criminoso ambiental, é um cara sem noção nenhuma de nada. E aí fora que é um cara frustrado por questões pessoais dele lá, enfim. Já foi envolvido até em umas questões aí envolvendo mulher casada, traição. Sabe, olha, pra você ter noção, cara, eu sei de tanto podre, de tanta gente que fica me apontando o dedo e eu não fico expondo. E os caras, eles têm um negócio comigo, uma fixação comigo, que eles têm que achar um podre. Meu querido, eu tenho vários podres na minha vida e nenhum de vocês conhece nenhum deles. Tá? E no dia que vocês quiserem saber, é só me perguntar que eu mesmo falo. Quer falar mal de mim? Se junta comigo que eu sou o melhor para falar mal de mim mesmo. Afinal de contas, eu me conheço melhor do que todos vocês. Então, para com essa historinha de vocês achar que vocês sabem alguma coisa da vida do Bruno Azevedo. Outro dia também falaram que eu tenho um monte de processos na justiça, não sei o que. Cara, eu dou meu CPF para quem quiser. Não tenho processo nenhum, nunca tive. Sabe? É sempre inventando história, sempre inventando mentira, na tentativa de quê? De desmerecer, de queimar minha imagem. Porque eles sabem que o que eu falo tá certo e eles não têm nada contra. Eles não têm argumento nenhum contra o que eu falo sobre a beira de fora, por exemplo. Gente, introdução de espécie, cara, é um dos maiores motivos de extinção de fauna e flora no planeta. Não é só desmatamento e não é só queimada, é introdução de espécie. Eu já dei o exemplo do pardal, por exemplo, algumas vezes. Pardal, muita gente nem sabe que é uma ave exótica. O pardal é exótico, ele não é nativo do Brasil. E o pardal, ele foi trazido para cá e ele gera um dano absurdo, porque tem muito lugar que você só vê pardal. E o pardal, por exemplo, ele mata andorinhas, né? Pouca gente sabe disso, mas o pardal, ele nidifica em cavidades, e se tiver lá, por exemplo, um ninho de andorinha, ele entra, ele mata os filhotes, ele quebra os ovos. Se o pai e a mãe estiver lá dentro, ele mata os adultos também, e aí ele faz o ninho dele em cima dos corpos. Esse é o pardalzinho, que muita gente até alimenta aí, acha bonitinho, mas não faz a menor ideia do estrago que ele faz. Você entende o porquê que é importante a informação, é importante o estudo, o aprofundamento das questões, porque tem muita gente que está cometendo erros que um dia podem se tornar irreversíveis também ao meio ambiente na meliponicultura. E o que me irrita é que a meliponicultura era para ser uma atividade exemplo, cara. Era para ser uma atividade exemplo para o mundo, porque a gente consegue ganhar dinheiro, a gente consegue trabalhar legal, ajudando o meio ambiente, promovendo uma melhora no ecossistema local. Alguns caras, eles não, eles querem fazer a meliponicultura de um jeito predatório, com tráfico de espécies. Pô, São Paulo tem mais de 60 espécies de abelha nativa. O que dá na cabeça da pessoa para ela criar uma ebúrnia, por exemplo? Vocês já pararam para pensar nisso? Não tem sentido nenhum, cara. Não tem sentido nenhum. O cara fez por quê? Porque ele entrou num grupinho de WhatsApp com um bando de gente safada lá que foi falar para ele que essa abelha é a top da top. Aí ele acredita. E como eu já falei aqui no canal uma vez, é muito fácil você enganar uma pessoa. O difícil é você provar que ela foi enganada, é mostrar que ela foi enganada, porque o ego das pessoas não deixa. Porque a pessoa ela não consegue admitir para ela mesma que ela foi enganada, que ela caiu num papo furado. Porque todo mundo se acha muito inteligente, né? Todo mundo é o alecrim dourado. A gente vê isso muito na política, por exemplo. Pega esquerda e direita aí. Um cara fanático na esquerda e um cara fanático na direita. Ambos detêm o monopólio da virtude. Ambos se acham 100% corretos, sem defeitos nenhum na ideologia, nada tá errado, tudo tá certo no que eles defendem. Porra, só eu que consigo enxergar algo errado nisso aí? As duas pessoas têm certeza que estão corretas, sendo que o ideal é totalmente contrário, mas os dois juram que eles estão corretos. Por isso que eu quero cada vez mais bater nessa tecla de conscientização, de consciência. Usar a sapiência, cara. Somos homo sapiens. Para de agir pela emoção. E que é outro problema também, porque quando a pessoa entra na meliponicultura por emoção, é difícil. Porque o que a pessoa adquire pela emoção, dificilmente ela vai abandonar pela lógica. Então não adianta eu desenhar, mostrar que está errado, cara. A pessoa ela continua pegada no erro. Esse é o grande problema também das abelhas de fora. Pô, Bruno, e a apis, isso e aquilo, os agrotóxicos, cara, eu sou contra tudo isso também. Apis, por exemplo, agora,
São Paulo, por exemplo, um monte de gente aí tá perdendo enxame por cria pútrida, não só em São Paulo, no Brasil inteiro. Eu fui no evento de meliponicultura um tempo atrás aí, conversei com um amigo apicultor, ele falou, cara, eu já mandei amostra de 10 produtores diferentes em questão de pólen, de mel, e todos estavam com cria pútrida. Então a Apis, ela gera também danos absurdos ao meio ambiente. E justamente por isso que eu vejo uma incongruência absurda, né? Quando o pessoal que defende a abelha de fora quer usar a Apis como exemplo. Ah não, mas a apicultura pode tudo, a Apis pode tudo. Cara, a Apis gera um baita de um prejuízo ambiental. Você quer usar isso como exemplo para você fazer a mesma coisa com outras abelhas? Tipo assim, não faz o menor sentido. Eles próprios se contradizem, cara. O próprio discurso a favor de abelha de fora, ele é contraditório. Porque a única justificativa, e eu sei disso muito bem, é ego e dinheiro, apego ao enxame ou dinheiro. É só isso que justifica. O resto é tudo blá blá blá, é tudo conversa fiada, é tudo mentira. O cara que fala que está criando a abelha de fora por preservação, ele é mentiroso. Tá? É mentira. É mentira. Tá certo? Eu sei que é maçante para vocês, mas é importante a gente repetir isso. Porque por mais que eu tenha um alcance muito menor se comparado a outros canais que só sabem desinformar, pelo menos uma pequena parcela eu vou conseguir mudar a consciência aos poucos aí. Porque muita gente já me mandou mensagem falando que deixou de comprar abelha de fora, ou que até criava e parou por conta dos meus vídeos. Então é só por conta disso que eu tô fazendo mais um vídeo falando desse tema, tá certo, pessoal? E pra galera aí que acha que sabe da minha vida e tal, cara, eu só lamento por vocês, assim, porque o dia que me irritar, eu pego uns áudios seus aí e boto um processo. Porque existe uma diferença absurda também entre o que eu falo de algumas pessoas aqui e o que algumas pessoas ficam falando de mim por aí. Eu tenho como comprovar. Quando eu falo que um cara é rifeiro, que o cara ele faz tráfico de animal silvestre, eu tenho como comprovar. Eu tenho comprovante lá. Eu tenho os prints, vídeos de rifa dele, com dados bancários dele, tudo, porque esse pessoal é meio burro. Eles produzem provas contra si mesmos a todos os instantes. Até no YouTube a gente vê alguns vídeos aí, alguns canais que não estão nem aí. Inclusive depois do meu último aí parece que teve uma galera que andou apagando uns vídeos, né? Mas não adianta não, porque teve uns canais que eu já salvei para a posteridade, né? Se me for necessário utilizar essas provas, eu uso. Então assim, vamos criar consciência aí, pessoal. E para de acreditar em conversinha de vendedor. Mano, o cara que faz uma rifa, o cara que tá vendendo a abelha de fora, ele não tá nem aí pra você. Não é porque ele tem uma filha pequena, porque ele fez um churrasco no fim de semana com você, que ele é gente boa, que ele tá prezando o seu bem, não. Tá? Para com essa ideia aí, o pessoal não sabe nem o que é amizade. Chama qualquer um de amigo. Ah, porque tem isso também, existe uma coisa que chama necessidade de pertencimento de grupo, que é uma coisa que a gente vê muito em adolescente, mas tem um pessoal que leva isso pra vida adulta. Então o cara, ele compra uma abelha de fora, ele entra num grupo de pessoas que também criam, e aí eles formam ali um grupo de amigos, né? E aí o cara, ele cria uma identidade de grupo. E para se livrar disso, né, é difícil, né? Como é que você vai admitir que seus amigos estão errados, que o grupo promove desinformação, que são pessoas aí que estão totalmente erradas no que elas estão fazendo? É difícil, o orgulho não deixa, o ego não deixa. Então tem várias travas, barreiras mentais aí que impedem as pessoas de enxergar que o que elas fazem é errado. Por mais que eu desenhe, por mais que eu explique. E cara, outro dia também veio um cara e falou, ah, porque você é um traidor da meliponicultura. Nunca, nunca. Eu sou um cara mais fiel à abelha nativa possível. Tanto é que eu contrario um monte de gente aí, porque eu não tô cagando e andando porque eles pensam. Eu quero saber de uma atividade racional e sustentável. Ponto. Se vai desagradar, fulano da ama e tal, tô nem aí, cara. Tá defendendo que tá errado, não tem conhecimento, não tem nada. Não sabe o que é nicho ecológico, vai querer discutir legislação de abelha nativa. Como eu canso de ver em associações aí. Inclusive associações não deveriam se chamar associações de meliponicultura, e sim associações de ego, que é só o que eu vejo em associação. Eu não vejo um cara que realmente entende de abelha nativa nessas instituições. Se eu fosse criticado por um Marcos Abelha, por uma doutora Favísia, por um Tiago Francói da USP, por um professor Rogério, aí, cara, eu colocaria a mão na minha cabeça e falar, rapaz, eu tô fazendo alguma coisa errada. Esses são pessoas que têm conhecimento em meliponicultura o suficiente. Entendeu? Eles têm o meu respeito. Agora tem uma turma aí, cara, que aprendeu a fazer xarope, aprendeu a fazer divisão e quer debater, quer ficar de blá blá blá, cara. Enfim, tô aqui no parque, fazendo uma caminhadinha. Aproveitei para fazer esse vídeo, já fiz um outro também, por isso que eu tô com a mesma roupa, tá, do outro vídeo. Mas é isso aí, pessoal, tá? Então vamos estudar mais, vamos criar mais consciência. Estuda impacto de introdução de espécie,
sobreposição de nicho ecológico, vamos estudar um pouquinho, competição, essas paradas aí. E o principal, não há necessidade, beleza, pessoal? Quer salvar o urussu? Então vai morar na Bahia, compra um terreno lá perto de uma mata nativa e vai lá, vai criar urussu, tá certo? Ou é como eu falo pro pessoal, pô, você realmente ama a sua abelha, você gosta tanto dela, então manda ela de volta. Porque ela vai estar muito melhor lá do que aqui. Eu nunca vi uma urussu, por exemplo, em São Paulo, mais bonita do que as do Nordeste. Lá ela desenvolve muito melhor, então manda pra lá. É lá que eles estão precisando, não é aqui. Aqui ela só vai atrapalhar as nossas. E você também atrapalha a espécie que você está criando, como eu já falei algumas vezes. Tiúba, por exemplo, em São Paulo, anos atrás, era moda. Porque tem as modas da meliponicultura, né? A última é boca de renda. Antes era ebúrnia, antes era tiúba e antes era nordestina. Então existem ciclos de modismo, né? Mas essas pessoas falam que o que elas fazem é por preservação, não é. Modismo. Modismo, influência, enfim. A grande maioria dessas tiúbas, gente, já morreu. Em São Paulo hoje é muito difícil você encontrar uma tiúba sadia. Uns 99% aí delas já foi pro saco, porque não é uma abelha que se adapta. E quando se adapta também é pior ainda, né? Porque aí corre o risco de enxamear, de competir com as outras, enfim, de pilhagens, parasitismo social também, que tem muita gente que nem sabe o que é isso, né? Mas acontece principalmente entre espécies diferentes e principalmente quando a espécie não é do local, né? Enfim, pessoal, acho que eu já falei bastante, já tem bastante conteúdo aqui no canal sobre isso também. Até vou botar aí um videozinho em algum canto aí, da última vez que eu falei sobre esse lance de rifas, de ames, etc. Tá certo? E é isso. Então por isso que às vezes eu até desanimo de falar de abelha nativa, porque eu sei que parece que às vezes eu tô lutando à toa, assim, eu tô dando um murro em ponto de faca, parece que não surte resultado, mas eu sei que surte. Mesmo que seja mínimo, mesmo que seja pouco, mas eu sei que algumas consciências eu consigo mudar.